8. Decida começar de novo e de novo. Você já viu alguém que você ama fazer algo meio louco, espontâneo? Algo que parece não combinar com a pessoa e então percebeu que aquilo de fato é um pedaço de quem ele realmente é? Talvez ele costumeiramente seja bem quieto quando está em uma multidão e, de repente, se tornou festeiro. Ou você nunca o encaixaria na categoria dos que se arriscam e, de repente, ele se levanta e assume a liderança. Eu vi meu marido fazer algo assim no último Natal. Foi tão diferente do que ele costuma ser que me fez rir. Mas, refletindo, achei profundamente tocante. Eu vi que ele chegara a um novo patamar de liberdade, um lugar onde se sentia confortável o bastante na própria pele para deixar seu lado bobo aparecer. Mas não foi só uma molhada do dedão na água, ele mergulhou com tudo. Quando Christian voltou da faculdade após o Dia de Ação de Graças no ano passado, eu comecei a pensar no Natal de nossa família. Queria que fizéssemos algo um pouco diferente. Christian é filho único e não temos família na América, então significa que quando ele vem para casa nas férias, somos só nós. Lá estávamos nós, em toda a nossa glória. Barry, eu, nossos 3 cachorros e, se Christian o trouxesse para casa, Raymond, o macarrão perigoso, sua cobra de estimação. Mesmo com os pijamas de Papai Noel combinando, os cachorros também, a cobra não. Seríamos uma tribo pequena. Lembro-me de como foi divertido crescer com um irmão e uma irmã e muitas vezes desejei que Christian também tivesse irmãos. Eu tinha 40 anos quando ele nasceu, então sabíamos que talvez ficasse filho único, mas nós oramos por mais filhos. Eu engravidei uma vez mais quando Christian tinha 2 anos, mas infelizmente perdemos aquele pequeno. Eu decidi que aquele ano, especialmente porque a namorada de Christian estava passando o Natal conosco, nós teríamos um feriado divertido e agitado. Vislumbrei uma viagem para esquiar nas montanhas rochosas, mas como eu tenho a coordenação e a graça de um alce bêbado, decidi que era melhor não. Então, imaginei uma viagem a Nova York. Havia boa chance de nevar naquele Natal e o pensamento de beber chocolate quente e assistir a neve caindo enquanto se passeia em uma carruagem puxada por cavalos era muitíssimo atraente. Perguntei a Barry e Christian o que eles achavam. Christian estava dentro, mas Barry tinha algumas preocupações. E se houver outro ataque terrorista? E se ficarmos presos na neve? E se formos assaltados? E se ficarmos presos na neve e formos assaltados? Concordei com ele que sim, embora remotas, essas eram possibilidades. Então eu o fiz lembrar que, tirando a coisa da neve, tudo isso poderia acontecer em Dallas. Assim, ele concordou. Usei minhas milhas de passageiro frequente para comprar as passagens de avião e encontrei um hotel bem na boca da Times Square. Nova York é um lugar que ou você ama ou você odeia. Algumas pessoas acham as ruas lotadas e o ritmo de vida opressivo, mas eu amo. A cidade parece tão viva e durante a época de Natal, com as luzes na Quinta Avenida e a magnífica árvore no Rockefeller Center, é uma fantasia cintilante. Nós tínhamos apenas 4 dias, mas os abarrotamos com todas as coisas divertidas que conseguimos imaginar. Fomos patinar no gelo, no Rockefeller Center, e vimos um rapaz se ajoelhar no gelo e pedir a namorada em casamento, e ela aceitou. Assistimos ao musical Radio City Christmas Spectacular, com as Rockettes dançando, e comemos castanhas assadas de um vendedor que as assava na rua mesmo. Barry e eu pegamos um rickshaw de bicicleta de volta ao hotel e deixamos Christian e a namorada passearem de carruagem a cavalo pelo Central Park sozinhos.
No topo da minha lista estava a quieta beleza da Catedral de St. Patrick. Em meio ao barulho e à agitação da Quinta Avenida, repleta de compradores de última hora, carros e táxis buzinando, foi um presente entrar na paz daquela bela igreja e relembrar de Cristo, o verdadeiro presente de Natal. Em nossa última noite, enquanto caminhávamos pelas ruas, admirando as vitrines e as luzes de Natal, Barry explodiu. Não sei outro modo de colocar a coisa. Nós estávamos esperando para atravessar uma rua muito movimentada, com um monte de gente se empurrando, enquanto esperava o sinal mudar, e quando finalmente mudou, Barry levantou o voo. Ele começou a atravessar a rua pulando. Não estou falando de um pulinho discreto, quase imperceptível. Ele encarnou um duende em Nova York todinho. Não sei quais filmes natalinos estão no topo de sua lista a cada ano, mas na nossa família, Um Duende em Nova York está lá em cima, com o Natal branco e Uma História de Natal. Uma de nossas cenas favoritas é quando Buddy, o duende, atravessa uma movimentada rua de Nova York dando pulinhos, desviando dos táxis amarelos a cada esquina. É muito engraçado, mas tenho que dizer que a pulação de Barry foi melhor. A rua estava lotada de pessoas naquela noite, mas isso não o deteve nem um pouco. Consegui sacar meu iPhone a tempo, coloquei-o para gravar e peguei a maior parte da cena. O que tornou a coisa ainda mais ridícula foi que ninguém prestou atenção àquele homem de 54 anos pulando no meio da Quinta Avenida como um gigantesco coelhinho de Natal. Claramente, nada perturba os nova-iorquinos. Eles já viram de tudo. Quando voltamos ao nosso quarto naquela noite, mostrei o vídeo a ele. O que deu em você? Perguntei assim que nós dois paramos de rir. Se você não puder pular feito um coelho grande aos 54 anos, quando vai poder? Disse ele. Eu amo isso. Desejo esse tipo de liberdade para você também. Não necessariamente pulando como um coelho gigante em uma rua movimentada, mas a liberdade de ser tudo o que realmente é. A maioria de nós começa dessa forma quando criança. Sermos bem amados nos dá espaço e graça para explorar todas as áreas de nossa personalidade. Tentamos coisas, caímos e falhamos e nos levantamos novamente. Quando somos bem amados, não temos vergonha de falhar. Isso é aceito como parte da grande aventura da vida. Descobrimos tanto o que amamos e o que nos atrai, quanto as coisas que podem ser divertidas de tentar, mas claramente não são nosso forte. À medida que crescemos, no entanto, a vida se intromete. Outras opiniões são acrescentadas à mistura, julgamentos são feitos e nos tornamos menos livres. O recreio da escola pode ser o primeiro momento a nos ensinar que nem todos receberão bem quem somos. Talvez sua família risse de todas suas piadas da infância. Assim, você assumiu que fosse engraçado. Mas a resposta dessa nova multidão é cruel e maldosa. Parte de ser bem amado é receber, à medida que crescemos, uma resposta honesta e que não envergonhe. Eu achei que houvesse realmente dominado o violino quando criança, até que minha família deixou bem claro que se eu continuasse tocando, eles tinham certeza de que o gato ia embora da casa. Nós todos rimos disso porque não houve julgamento desdenhoso, apenas um feedback honesto. Assim, coloquei o violino de volta no estojo e pedi desculpas ao gato. Então minha mãe disse: mas quando você canta, Sheila, nós todos paramos e ouvimos. Uma família ou uma amizade saudável pode nos ajudar a entender nossos pontos fortes e fracos. A mensagem é que nem tudo vai funcionar.
Mas nunca tenha medo de tentar e nunca tenha medo de falhar. Cada falha nos leva a um passo mais perto de onde vamos brilhar. Eu tive o privilégio, há algum tempo, de entrevistar um dos patinadores olímpicos mais amados da América. Ele me contou que caiu mais de 30.000 vezes. Contudo, se levantou mais de 30.000 vezes. Que belo exemplo de alguém cuja família o ensinou a perseverar, sabendo onde estava sua força e recusando-se a deixar seu sonho morrer. Há, entretanto, outras razões pelas quais sonhos são abandonados e perdemos quem realmente somos, escondendo o verdadeiro você. Eu estava em um quarto de hotel certa noite, passando pelos canais, procurando ver a previsão meteorológica, quando o rosto de uma mulher na tela me fez parar. A câmera deu um close bem próximo de seu rosto e a dor em seus olhos era esmagadora. A impressão que dava era que ela estava presa dentro do próprio corpo, silenciosamente clamando por ajuda. Eu sentei e assisti o resto do programa. Ela pesava mais de 270 quilos e o programa estava acompanhando sua jornada de perda de peso. A câmera foi de seu rosto para as fotos dela quando garotinha. Ela era adorável, com cabelos loiros, encaracolados e brilhantes olhos azuis. A pessoa que a entrevistava perguntou-lhe quantos anos tinha naquelas fotos. Ela disse que tinha 6 anos. Então veio a pergunta dolorosa: como você foi dessa menina para o que é hoje? Sua história foi contada por entre lágrimas. Era uma história de abuso sexual aos 7 anos e a subsequente vergonha e autoaversão. A comida se tornara a única amiga em quem ela podia contar. Enquanto comia, vinha-lhe conforto e tranquilidade, mas ela sabia que estava se matando lentamente. Para ela, era uma sentença de morte. Eu assisti às 2 horas inteiras do programa, torcendo por ela quando tinha sucesso e me doendo por ela quando falhava. Ela havia ido de uma criança radiante e cheia de energia, que amava jogar futebol e andar de bicicleta, para uma mulher que não saía da própria casa há mais de 2 anos. Quando o programa chegou ao fim, ela havia perdido mais de 130 quilos e já era capaz de se levantar e andar pela vizinhança. A última cena foi dela observando uma garotinha andar de bicicleta. E quando olhei para o rosto daquela mulher, não vi mais a mulher de 270 quilos. Eu vi aquela menininha com cachinhos loiros e grandes olhos azuis. Ela não havia ido embora, apenas estivera escondida por muito tempo. Abuso ou trauma na infância tem impacto no quanto você permite que o mundo veja. Você se torna mais cuidadoso, mais contido, porque aprendeu que a vida não é segura. O abuso sexual, em particular, traz consigo um oceano de vergonha. Uma de minhas amigas mais queridas foi abusada sexualmente por alguém da igreja quando era uma garotinha. Esse abuso desencadeou uma das jornadas mais dolorosas que já vi. Ela se tornou promíscua na adolescência porque, em sua mente, sexo era igual a amor e aceitação. Mas à medida que ficou mais velha, a vida se tornou muito mais confusa. Depois que entregou a vida a Cristo, ela se deparou com esta pergunta: como ela poderia amar e confiar em Deus quando quem lhe abusara era alguém que supostamente o representava? Demandou um bom tempo, aconselhamento intenso e amigos que não desistiram dela, levando-a a um lugar de paz e aceitação da linda mulher que ela é hoje. Ela teve de lutar muito para se encontrar novamente. Encontrar liberdade.
Eu viajo pelo país na maioria dos finais de semana. Nunca estive em uma sala com mulheres, fossem 10 ou 10.000, onde este problema não estivesse presente. Escutei quem contasse que o abuso a levou à prática de sexo sem importância, com diferentes parceiros, e escutei casadas contando serem incapazes de fazer sexo com o próprio marido porque elas o equiparavam a algo errado e sujo. Em ambas situações, o sexo, que deveria ser visto como um bom presente de Deus, se tornara uma prisão. Sempre que tenho a oportunidade de me sentar com uma mulher que sofreu um trauma assim, eu ouço sua história pelo tempo que ela precisar para contar. Então, eu lhe trago à memória a descrição de Cristo, primeiro falada pelo profeta Isaías. Isaías 61, 1 e 2. E depois pelos lábios do próprio Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Cristo foi ungido para libertar os que estão em prisão e os que mal conseguem levantar a cabeça pelo peso da vergonha. Isso começou há muito tempo. A vergonha entrou no jardim do Éden, Gênesis 3. Então, Cristo, o segundo Adão, veio para tomar nossa vergonha sobre si mesmo. Cada um de nós é convidado a começar a jornada saindo do lugar onde fomos envergonhados para o lugar onde começamos a sentir a liberdade que Cristo oferece. Eu amo algo que li recentemente em um blog. Não há nada que roube o culpado por assombrar nossas memórias ou possuir nossa alma como uma identificação com a paixão de Cristo. Somos muito mais do que aquilo que nos aconteceu. Precisamos reorientar nossa identidade inteira com a vida do Senhor em nós. Temos de terminar a jornada que vai do jardim à cruz, da opressão no jardim à vitória na cruz, derrotando a morte e a vergonha para sempre. Não que vamos ficar livres de nossa dor. Não necessariamente. Mas que a dor seja uma dor redimida. Dor redimida. Essa é uma verdade poderosa. Todos experimentamos dor, mas quando a levamos para Jesus, ele a redime. O inimigo de nossa alma gostaria de nos manter calados e cheios de vergonha, mas Jesus usa a dor que lhe entregamos para nos libertar e ver outros libertos. Você não é o que aconteceu com você. Você é um filho de Deus. Nem todo abuso é sexual. Alguns são verbais ou físicos. O abuso verbal vai minando a própria alma. Quem cunhou a frase "paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras nunca me machucarão", provavelmente nunca foi ferido. Encontrei uma menção a esse ditado em uma revista de 1862, em The Christian Recorder, de março de 1862. Na revista, se referiam a ele como um velho ditado. Assim, ele claramente está por aí há muito tempo. Pode ser familiar, mas não é verdade. Palavras machucam. Palavras podem ferir e derrubar. Palavras podem se tornar rótulos que usamos ao redor do pescoço, acreditando que é o que somos. Pedi recentemente a um pequeno grupo de mulheres que falassem sobre os rótulos que carregavam. Elas ficaram quietas por um momento, então esperei. Depois, enquanto falavam, eu entendi as reticências. Divorciada, mãe solteira, gorda, feia, velha, adúltera, indesejada, louca. Aquelas belas mulheres
permitiram que palavras cruéis e impensadas de outra pessoa construíssem a prisão em que viviam agora. Os rótulos podem nos informar ou podem nos confinar. Todos andamos em tempos difíceis e não conheço uma única pessoa que, refletindo sobre a própria vida, diga ter imaginado que as coisas se desdobrariam da maneira como aconteceu. Mas, como disse o blog, você não é o que aconteceu com você. Quando permite que um rótulo se torne a verdade suprema sobre si mesmo, você deixa de fora a gloriosa redenção que Cristo comprou para você na cruz. Redenção parece uma palavra para os tempos antigos, mas seu significado é poderoso. Imagine que você houvesse cometido um crime e que lhe fosse solicitado o valor de 10 milhões de dólares para o pagamento da fiança. Impossível! Pouquíssimos de nós conseguiriam obter essa quantidade de dinheiro. O que Cristo fez foi muito maior do que pagar nossa fiança. Ele não só cobriu nossa fiança, ele assumiu nosso lugar pelo crime. De uma situação sem esperança, as portas da prisão foram abertas e nos disseram que estávamos livres. Quando você coloca sua confiança em Cristo, este é o rótulo que o define: Filho de Deus. Sim, podemos ser divorciados ou ter excesso de peso, podemos lutar com doenças mentais ou ter cicatrizes no rosto, mas nada disso nos define. Antes, como disse minha valente amiga, que foi à conferência de mulheres, exatamente aquilo que pensávamos que iria nos desqualificar se torna o lugar do lembrete diário da graça de Deus. Enquanto olhava nos olhos daquelas queridas mulheres, pedi-lhes que escrevessem em um pedaço de papel os rótulos que anteriormente as definiam e os enrolasse bem. Depois dei a cada uma delas um balão biodegradável de papel, não queremos causar mal ao planeta, e pedi que prendessem o papel com fita adesiva no interior do balão. Eu fiz o mesmo. Orei sobre cada mulher e apresentei-as a Cristo, pedindo que Ele nos ensinasse quem realmente somos. Então saímos e acendemos a minúscula chama dentro de cada balão, que o levaria ao céu, e os soltamos. Enquanto subiam sobre as árvores e os telhados, li alguns versículos das Escrituras que havia preparado para aquele dia. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com o seu amor, a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Sofonias 3:17. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isaías 49:15. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:16 e 17. Eu sabia que seria preciso mais do que simplesmente soltar balões para erradicar as mensagens que haviam se arraigado em todas nós, mas foi um começo. Enquanto trabalho e oro sobre este audiolivro, fica claro para mim que a maneira de avançarmos não é com um salto gigantesco, é um passo de cada vez. Queremos o salto, queremos que tudo mude de forma grande, que seja reconhecível e significativo. Mas o progresso duradouro geralmente não acontece dessa maneira. Não só isso, quando esperamos por um salto grande,
podemos não notar o progresso que acontece pouco a pouco, com um simples passo de cada dia. Lembro-me de uma amiga me contar sobre uma de suas viagens. Ela é uma fotógrafa ávida e todos os dias ficava no convés do navio esperando ver uma baleia. Certa manhã, notou um pinguim fazendo uma dança engraçada sobre uma placa de gelo. Ela disse: esse tempo todo eu esperando uma baleia e esse carinha dizendo: não deixe de me notar. Não deixe de notar os passos simples. Não pense que não são importantes. Para mim, dar um passo de cada vez tornou-se um ato diário de adoração. É alinhar meu coração e mente com quem Deus diz que eu sou. Adoraria dizer que na fase em que estou na vida eu já cheguei, mas ainda tenho muito chão nessa jornada com você. Entender o você real. Você já se perguntou por que reage de uma determinada maneira quando se encontra em uma situação em particular? Talvez você fique zangado com coisas que não parecem dignas de raiva e se pergunte de onde vem esse sentimento. Ou uma frase em um filme ou de uma música que toque bem profundo e você fique muito emotivo. Quanto a mim, eu tive reações exageradas com o meu marido e foi muito difícil e confuso para nós dois, até que comecei a entender onde tudo começou. Tudo começou quando eu tinha 5 anos. É difícil acreditar que algo acontecido comigo aos 5 anos de idade ainda pudesse lançar sombra tantos anos depois, mas o faz. O modo como se manifesta é que, em certas circunstâncias, eu fico com um medo irracional. Barry me pedia para explicar por que eu estava com medo para ele poder entender. O problema era que eu mesma não entendia. Esse medo aparecia com mais frequência quando Barry e eu estávamos juntos no carro. Sei que na maioria dos casamentos são feitas piadas sobre a direção do outro. Não era piada para mim, e por isso não era para Barry também. Deixe-me dizer de antemão, Barry é um ótimo motorista. Ele não é imprudente nem distraído. Apesar disso, eu tinha um nó no estômago quando ele dirigia. Eu agarrava meu assento ou fazia barulhos como se me preparasse para um acidente. Como você pode imaginar, isso o deixava louco. Muitas vezes ele pedia que eu dirigisse só para conseguir paz. Isso realmente me incomodava, porque eu sabia que minha reação o feria. Mas eu parecia não ter controle sobre isso. Então, ele começou a notar uma coisa. Quando estávamos fora da cidade e nossos anfitriões dirigiam, eu nunca ficava nervosa. É difícil para um marido não levar isso para o lado pessoal. Eu comecei a pedir a Deus que me ajudasse a entender por que eu reagia daquela maneira. Por que não conseguia confiar na pessoa que se comprometeu a me amar por toda a vida? A resposta foi surpreendente. O fato de Barry ser a pessoa em quem mais confio no mundo era justamente o problema. Antes dele, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo era meu pai. Mesmo que, como adulta, eu entendesse que a lesão cerebral tivesse sido a causadora da raiva do meu pai contra mim, meu último encontro com ele foi de quase morte. Não tenho dúvidas de que, se ele houvesse conseguido levar a bengala ao meu crânio, ele teria me matado. Eu o detive, fazendo-o perder o equilíbrio. Claramente que, como criança, eu internalizara a mensagem de que aquele que mais se ama é potencialmente o mais perigoso. Depois de todos esses anos, 2 seminários e 20 anos palestrando em conferências para mulheres, eu ainda não havia conectado a maneira como reagia a meu amoroso marido com aquela minha dor do passado.
Adoraria dizer que uma vez que entendi isso, eu estava bem melhor, mas essa é uma jornada na qual ainda estou. Algumas semanas atrás, Barry entrou em nosso quarto, eu estava sentada, dobrando a roupa, ele me entregou meu celular, que eu deixara na cozinha. Em sua cabeça, ele faria algo fofo. Em vez de me dar o telefone, ele planejou segurar minha mão e me puxar para si. Não saiu muito bem. Honestamente, ele me assustou. Meu coração batia fora do peito quando me sentei na cama e chorei como uma menininha, porque essa era quem estava chorando. O jeito de minha família lidar era fingir que nada havia acontecido. Nós nunca conversamos sobre meu pai, nunca mencionamos seu nome. Embora eu ainda experimente momentos como esse, entender por que eu reajo do modo que reajo me ajudou a levar esse pedaço quebrado de mim para a luz curadora da presença de Cristo. Agora eu converso com Jesus sobre isso. Eu tive de levar a menininha em mim para Jesus vez após vez e pedir-lhe que a ajudasse. Isso pode soar um pouco estranho para você, mas nós servimos a um Deus que esteve em todos os nossos ontens, está aqui conosco hoje e estará conosco em todos os nossos amanhãs. Ele nos convida a trazer-lhe tudo o que fomos, que somos e que esperamos ser. Se você foi impactado por abuso em seu passado, procure uma fotografia de si mesmo nessa idade, se tiver uma, e fale para o jovem da foto que Jesus está de olho nele e você também. Talvez você queira lembrá-lo desta verdade incrível. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Salmos 139, 13 a 18. Ame a parte quebrada de você. É incomum ver um rosto masculino em um evento de mulheres, mas lá estava ele, a 10 fileiras da frente. Eu me perguntei se a esposa teria lhe pregado uma peça e dito que era uma conferência de homens, e agora ele se viu cercado por um bando de beldades. Eu autografei livros e conversei com as mulheres por cerca de 1 hora após o evento e vi que ele esperava para conversar comigo com o lado direito do rosto virado para a parede. Quando a última mulher se foi, ele se aproximou de mim e apresentou-se bem como sua filha, que estava com ele. Ele tocou o lado direito do rosto com cicatrizes severas e me disse com uma voz fraca e rouca que quando tinha 15 anos tentara se matar. Ele colocou uma arma carregada sob o queixo e disparou. Contou-me que no milésimo de segundo entre puxar o gatilho e a bala entrar em seu crânio, ouviu Cristo perguntar-lhe se queria viver. Ele respondeu que sim. Esse homem estava agora em seus 40 anos, com 6 filhos, dentre os quais a bela jovem ao seu lado. Fiquei impressionada com sua história. Eu já me sentei e chorei com famílias cujo ente querido tirara a própria vida, mas nunca havia estado com alguém que realmente quis morrer e viveu para contar a história. Ele me disse que a bala ainda estava em seu crânio, uma vez que seria muito perigoso removê-la,
e que sua voz estava permanentemente danificada. Perguntei se isso era para ele uma lembrança desagradável de seu passado. Ele me falou que era justamente o oposto. Disse-me que tem um lembrete diário da graça e misericórdia de Deus. Ele aprendeu a amar as partes quebradas em si mesmo e oferecê-las a Cristo. Seus planos são de iniciar uma campanha para jovens que se encontrem na mesma situação em que ele estava aos 15 anos. A verdade sobre nossa vida é que somos todos quebrados. É mais óbvio quando a cicatriz está na pele e não na alma, mas, não obstante, somos quebrados. A decisão que nos resta é ou esconder esse quebrantamento ou oferecê-lo a Jesus. Eu sempre amei a história do filme Meu Mundo Encantado, de 2009. Amava mesmo antes de saber por que amava. Agora sei que havia algo pelo qual eu ansiava na ideia de que, uma vez que se torne real, você nunca poderá ser feio, exceto para aqueles que não entendem. Eu queria ser real, mas temia que meu verdadeiro eu fosse feio e decepcionante. Para Jesus, nunca somos feios ou decepcionantes, somos amados. A razão pela qual eu amei Barry atravessar a rua pulando feito o duende, além do glorioso espetáculo da coisa, é que ele não conseguiria ter feito isso há alguns anos atrás. Na escola, o provocavam e zoavam dele por ser mais baixo que os outros meninos de sua série. Ele teve um estirão de crescimento na faculdade, mas, àquela altura, as mensagens malvadas já haviam arranhado sua alma. Ele não queria se destacar, ele tentava se misturar. Além disso, sua mãe e seu pai eram super protetores e lhe ensinaram que o mundo não é seguro. Nos primeiros anos de nosso casamento, Barry escondeu de mim seus ataques de pânico. Ele tinha vergonha de se sentir tão sem controle. Então, quando conseguiu deixar que eu entrasse e me ajudou a entendê-lo, ele não queria que Christian soubesse. Acho que é mais difícil para um cara admitir alguma fraqueza do que para uma mulher. Curiosamente, nos últimos meses, as mesmas coisas das quais tentamos proteger nosso filho foram as que nos aproximaram como família. Uma noite, quando Christian estava em casa, de folga da faculdade, ele compartilhou conosco que alguns de seus amigos têm lutado com depressão e ansiedade grave, mas têm medo de deixar os pais saberem porque acham que eles não entenderiam. Eu me senti tão culpada por tentar ocultar de nosso filho as áreas nas quais eu mais preciso da ajuda de Cristo. De que modo eu o estaria ajudando a saber onde procurar ajuda quando precisasse dela? Naquela noite, Barry e eu compartilhamos nosso verdadeiro eu com Christian. Ele recebeu isso como se lhe houvéssemos dado um presente. E suponho que demos. Cristo é o único que nos torna reais. Enquanto Barry e eu íamos crescendo juntos, a maior das curas ocorreu ao sermos capazes de trazer um ao outro e a Cristo a tudo o que somos. Nós contamos um ao outro a pior coisa que já disseram sobre nós, a pior coisa na qual acreditamos, e aprendemos a rir juntos de nós mesmos. Enquanto eu o assistia saltar em uma rua lotada de Nova York, eu ri, não só por causa da bobice da cena, mas porque Barry estava confortável o bastante na própria pele para liberar todo o seu bobo interior. Nesta fase da vida, nós dois percebemos que nunca seremos perfeitos, nunca seremos tudo o que o outro podia querer em um cônjuge. Mas isso não é ruim. Mais do que não é ruim, é um presente. Quando você percebe que não precisa ter tudo no lugar,
pode dar aos outros essa mesma liberdade. Entender que Cristo é o herói de nossa história nos permite sermos humanos. Um dos versículos que se tornou um versículo de vida para nós dois é este: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Confiar no Deus real para completar o trabalho no você real. Quando tinha 16 anos, eu era voluntária em uma casa de repouso 2 noites da semana e aos sábados. Minhas responsabilidades eram bem básicas. Eu trocava roupa de cama, limpava os banheiros e fazia chá. Eu amava isso e me apeguei a vários dos residentes. Achava triste que alguns deles nunca recebessem visitas, então eu recrutei minha mãe e minha irmã como visitantes. Certa noite, uma enfermeira me deu uma tigela de sopa para levar a um residente que havia dormido na hora do jantar. Quando saí da área das enfermeiras, percebi que ela não me dera colher, então voltei à cozinha para pegar uma. Quando passei pela área das enfermeiras, ouvi o seguinte comentário: não sei o que vamos fazer na próxima semana. 2 enfermeiras estão doentes e uma está de férias. Quem vai cuidar deste lugar? Eu não pensei muito sobre aquilo porque tinha de pegar uma colher para Fred. Então, entrei na cozinha e consegui uma. Quando passei pela área delas, no caminho de volta, ouvi: não se preocupe, Sheila dá conta. Ela já consegue fazer isso sozinha. Eu entrei em pânico geral. Dei a sopa a Fred e voltei para o escritório delas. Bati timidamente na porta e, quando fui convidada a entrar, desembuchei. Sinto muito, eu amo o voluntariado aqui, amo mesmo, mas eu não posso fazer tudo sozinha. Eu só tenho 16 anos. Com isso, comecei a chorar. Bem, como você pode imaginar, eu ouvi partes de 2 conversas. Estavam, na verdade, me confiando a tarefa de dar a sopa ao Fred, não de cuidar da casa toda. Foi um grande alívio. Às vezes, vivemos como se toda a responsabilidade de viver essa jornada cristã dependesse de nós. E isso é esmagador. Vemos o que está quebrado e as áreas nas quais estamos aquém e achamos que nunca conseguiremos chegar em casa. Quando escreveu à igreja em Filipos, Paulo relembrou aqueles irmãos e a nós que foi Deus quem começou o trabalho. Não só isso, ele relembra que Deus continuará o trabalho até o dia em que finalmente estaremos em casa com Cristo. É útil notar que, quando escreveu essa carta, Paulo era um prisioneiro vivendo sob a sombra de uma possível execução. Ele não escreve de uma espreguiçadeira à beira da praia, ele está preso. Mas a mensagem permanece a mesma: Deus está cuidando. A palavra grega que Paulo usa para certo é peito, a palavra mais forte que ele poderia ter usado para descrever sua absoluta convicção quanto ao que estava prestes a compartilhar. Toda a Escritura deixa uma coisa clara: quando Deus começa algo, ele já tem o fim em vista. Se você é como eu, já começou projetos que nunca terminou, mas Deus jamais faz isso. Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Estamos a salvo em seu cuidado. Quando se descreveu como bom pastor, Jesus deixou claro que ninguém nos tira dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. João 10,
27 a 30. Eu tenho prateleiras de comentários bíblicos em casa e uma de minhas coleções favoritas é o comentário do Novo Testamento da publicadora A&C Black. Marcus Bock-Newell escreveu o comentário sobre a carta de Paulo aos Filipenses e eu amo o modo como ele desvela a verdade de Filipenses 1:6. Em tudo isso, a confiança de Paulo não está no cristianismo dos cristãos, mas na deusidade de Deus, que é supremamente confiável, capaz e empenhada em terminar o trabalho que ele iniciou. Não é apaixonante isso? Nossa confiança não se baseia no fato de você ou eu estarmos fazendo um bom trabalho, mas antes em Deus nosso Pai ser fiel para terminar o que Ele começou. Você pode descansar nisso, pode botar fé nisso. Quando estiver farto de si mesmo e tiver a sensação de que nunca fará progressos reais, lembre-se, não depende de mim, depende do meu Pai, e Ele nunca falha. Augustus Toplady resumiu esta grande verdade em seu hino A Debtor to Mercy Alone, um devedor exclusivamente à misericórdia. O trabalho que sua bondade começou, o braço de sua força concluirá. Sua promessa é sim e amém. E até hoje jamais foi desacreditada. Dê mais um passo. Estou sentada à mesa de jantar em nossa casa em Dallas. Barry e eu acabamos de levar nossos 3 cachorros para passear e na metade do caminho de volta o céu se abriu e desabou uma chuva. Então ele está lá em cima tentando secar 3 cães muito contrariados. Estou sentada aqui pensando em você e orando por você. Não conheço as coisas difíceis que aconteceram em sua vida e fizeram você se esconder. Não sei quais rótulos você carregou, nem quão profundamente enraizadas essas mensagens estão. O que peço a Deus é simplesmente isto. Pai, tu poderias dar a eles a graça de levar esses rótulos a ti? Tu os ajudarias a darem uma boa e dura olhada no que eles têm acreditado sobre si mesmos e depois tu ajudarias a verem a si mesmos como tu os vê, amados, conhecidos, aceitos. Sabemos que não estamos bem, mas por causa do que tu fizeste por nós, estamos mais do que bem, estamos redimidos. Ajuda-nos a cada dia a dar mais um passo em direção a tudo o que é verdadeiro e mais um passo para longe das mentiras em que acreditamos. Ajuda-nos a dar mais um passo cada dia para mais perto de Ti. Em nome de Cristo. Amém. Um passo de cada vez. Avance seguindo em frente todo santo dia. Isso significa que se alguém está em Cristo, tornou-se uma nova pessoa. A vida antiga já passou, uma nova vida começou. 2 Coríntios 5:17. Eu amo a palavra começar. Ela fala de algo novo, movendo-se para frente, avançando, dando o próximo passo. Plante alegria em seu coração. Comece de novo, e de novo, e de novo. Agora, vamos lidar com os rótulos que você tem carregado. Como você acha que os outros o veem? Você é uma mãe solteira? Um pai divorciado? Uma pessoa que teve um caso? Um alcoólatra? Um gordo? Um rejeitado? Um fracasso financeiro? Um caos? Um cristão domingueiro? Um amigo que é o centro das atenções? Quaisquer que sejam os rótulos que tenha carregado até este ponto, você está disposto a deixá-los?
Você está pronto a se identificar em Cristo? Declare estas verdades sobre sua vida. Eu sou um vencedor. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Eu faço parte da família real dos céus. Eu sou uma nova criação. Eu tenho um futuro e uma esperança. Assim como estou neste exato momento, eu sou completamente amado por Deus. Você percebe que antes mesmo de seu nascimento, Deus o conhecia e o amava? É isso que Davi escreve. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Salmos 139, 13 a 18. Medite nesses versículos, cada santo dia de sua vida, antes de você sequer respirar pela primeira vez. Deus conhecia e amava você. Pegue a foto mais jovem de si mesmo que você conseguir encontrar. Se não tiver fotos de você, bebê, registre em seu diário o dia que você nasceu e escreva ao lado: eu era conhecido e amado antes disso. A grande esperança de seguir em frente é: se seu sangue ainda estiver pulsando e não houver marca de giz branco em volta do seu corpo, não é tarde para começar de novo e de novo.